Agora, o Mauro dizia, Piperno, sobre essa situação do Abel Ferreira. O Abel Ferreira agradecer ao rival Corinthians por ter essa gestão que paga caro por um elenco que não faz frente contra esse Palmeiras, porque não soube contratar. Agora, também tem que agradecer o time do Palmeiras, porque eu tô vendo aqui números do Veiga contra o Corinthians, que vai ficar marcado, óbvio, porque o Veiga é um dos grandes nomes desse time do Palmeiras que tá ganhando tudo, e os números dele contra o Corinthians são impressionantes. O Veiga, ele participou diretamente de 10 gols nos seus últimos 8 jogos contra o Corinthians. 10 gols nos últimos 8 jogos contra o Corinthians, contando todas as competições. São 5 gols e 5 assistências no período. Ou seja, é o carrasco do Palmeiras. Hoje fez gol de novo, o Rafael Veiga na volta dele, volta de lesão e volta já como carrasco do Corinthians, assim que tá ficando conhecido o Rafael Veiga. E outra, Piperno, você que tá chegando agora, tava já trabalhando no jogo também, sobre essa situação do Palmeiras, tá? Dessa hegemonia do Palmeiras sobre o Corinthians. Porque são 13 jogos e só uma derrota, Piperno. Boa noite, Pirado, boa noite aos colegas. E hoje até saiu barato o placar. O Palmeiras criou muito. Mas criou muito no primeiro tempo, né? Depois meio que deu uma aliviada. Mas você vê, mesmo no segundo, quando criou menos, o Navarro mandou uma bola na trave, teve o lance do John, que o Cássio fez uma defesa espetacular. Aquela primeira jogada lá do Giovani, em que ele corta e chuta pra fora, enfim. E o Corinthians teve a bola para empatar o jogo lá com o Paulinho, depois da lambança que o Piquerez fez no gol. Agora, o Corinthians hoje, ele pagou pela provavelmente pior atuação de uma comissão técnica do Corinthians que eu vi num derby até hoje. Quando o Corinthians é anunciado com o Romero no time, e veja, eu sou engenheiro de obra pronta, não. Antes de começar o jogo, enfim, para quem não estiver acreditando, tá lá no Twitter, para falar, não, coisa para ganhar de 12-0. Mas o Romero não pode ser titular do Corinthians. E aquilo ajudou tanto o Palmeiras, mas tanto o Palmeiras, que, assim, por exemplo, o Arthur que voltou a jogar mal, ele nem atrapalhou tanto, porque daquele lado era o lado onde o Romero corria. E veja, olha só que coisa, olha só que barbaridade. O Dudu, jogando contra um lateral direito improvisado, tinha uma avenidaça por lá no primeiro tempo, e o Romero, que não tinha função, que não fazia nada, correndo para o outro lado, pelo outro lado, ocupando o espaço que seria do Roger Guedes. Então, se pelo menos, assim, jogar o Romero não vai, mas pelo menos se ele ocupasse o espaço do outro lado, ele teria atrapalhado o Dudu. Né? E o Dudu fez várias jogadas no primeiro tempo. Aí, no intervalo, né, o Corinthians corrige isso, tira o Romero, tá? Aí o Corinthians passou a jogar com 11 e competiu mais, o jogo foi muito mais complicado. Mas, de fato, há um desnível entre os dois hoje. O Fausto Vera teve alguma coisa ou não? Ou foi opção eu também não entendi a saída do Fausto Vera. Eu também não, porque o Michael não tá bem. Do Corinthians hoje. Depois do Roger alguma coisa, alguém não é sabe? muito normal, né? Deve ter acontecido alguma coisa. Eu também não tinha Já estava 2-0 quando ele saiu. É verdade, mas quando ele saiu no já estava primeiro 2-0. tempo. Assim, não foi falha dele. Não creio que tenha sido alguma coisa. Não, e depois do Roger Guedes, jogador de linha, tirando o Cássio, é o jogador hoje que mais se destaca no Corinthians. É o Fausto Vera. Tava igual todo mundo. Não aconteceu nada assim que justificasse. Enfim, deve ter sido alguma coisa. Porque se foi alguma questão técnica ou tática, aí o erro aumenta. Porque aí se tirar o Fausto Vera naquele momento e manter o Romero, é realmente facilitar muito a vida do rival. Agora, é um Corinthians que faz um começo de campeonato ruim, vai ter um jogo de Libertadores complicado no meio de semana, vai ter que ganhar de qualquer jeito. A vida do Palmeiras também não vai ser fácil, né? Vai jogar, enfim, Guayaquil, mas pelo menos vai com um time mais inteiro. A situação não é tão desconfortável quanto a do Corinthians. E no Campeonato Brasileiro, convenhamos, é 7 pontos em 3 rodadas. Tá bom. Até porque o ano passado, nesse mesmo momento, nos 3 primeiros jogos, o Palmeiras tinha feito 2 pontos, então... Não, é o vice-líder. No momento é o vice-líder com o mesmo número de pontos que o Fortaleza, que é o líder. Sim, enfim, a campanha tá boa. Agora, e o Veiga, Piperno? O Veiga já voltando sendo o carrasco do Corinthians.
Isso é até uma coisa engraçada. Ele joga, ele cresce nesses grandes jogos contra Corinthians, Flamengo. Então parece que ele gosta de jogar contra esses grandes rivais. Veja, do meio de semana para cá, retornaram Veiga, que estava contundido, Mike, o Rony. Então é o Palmeiras que também está recuperando peças. O Palmeiras está jogando com muitos meninos. Aliás, o Mike saiu de novo contundido. O Palmeiras já não contou com o Marcos Rocha, então tem também essa dúvida. Mas em relação a isso, acho que está administrando bem o elenco. A gente tem aqui, após o segundo gol, Fausto Vera, informação do Vessone, né, do meu timão, veio ao banco e conversou com o doutor Júlio. Ou seja, provavelmente, né, ele foi sacado na sequência. Depois do segundo gol, o Fausto Vera conversou com o doutor e foi sacado. Deve ter sentido algo muscular. Contra o Remo, aparentou cansaço pra caramba no segundo tempo. Deveria ter jogado em Goiânia? Aí é o questionamento, né, do Rodrigo Vessone. Então, tá aqui a informação. Capaz de ficar livre do jogo contra o Del Valle, hein? Que vai ser um jogo marcante, né? Claro. Vai ser duro. A gente vai pra um break rapidinho na Rádio Jovem Pan. Seguimos no YouTube. Aí você já tá querendo fazer ironia num momento como esse. Não tô fazendo ironia. Eu não tô fazendo ironia. Agora, é uma questão... E vai ser o jogo da eliminação da Libertadores de novo, não é ironia. Como de novo? Primeiro que ainda nem acabou a fase de grupos, tem jogo pra caramba pela frente, mas concordo que a gente precisa entrar nesse assunto, até porque vai ter um novo treinador que você diz ser o Roger Machado, e a gente já vai entrar nesse assunto. Provavelmente ele vai... Não sei se ele já vai pegar esse jogo, mas acho que sim, né? Vai fugir do pau, não. Tem que pegar, né? É possível que ele pegue, sim. Ô, Pilhado, hoje olhando o banco do Corinthians, o Danilo comandando, o Lázaro no banco, não pareceu aquela coisa meio universitária? Que chega o professor, senta ali, vem aqui, você tava no time. Pô, o Lázaro tava comandando o time, era o treinador do time. Isso é complicado até pra carreira do Lázaro. Mas aí também, né? Foi por uma situação atípica. Não, eu sei, mas eles não tiveram opção. Mas vamos Talvez o erro tenha sido a contratação do Cuca, que foi o que a gente conversou aqui a semana inteira, já deu muito debate. Mas o Corinthians não é grande demais. Também e não deu essa polêmica que deu no Corinthians. Então, mas o Corinthians não é grande demais. Já não esperar. Então, mas o Corinthians não é um clube gigante. Mas foi pra ter uma situação como essa, só mostra a bagunça que é o Corinthians. Mas eu não acho, porque foi atípico. Eu acho que a diretoria esperava. Eu não acho que a diretoria esperava uma repercussão como essa. Não achava. Tanto que não teve no Atlético Mineiro, não teve no Palmeiras. Quem era o técnico do Corinthians antes do Cuca? O Lázaro. Por que hoje ele foi assistente técnico? Se o Lázaro tá lá, porque eu imaginei, até a gente conversou, acho que na sexta-feira, foi até inclusive o Vanderlei que falou, olha, talvez ele não se sinta à vontade. Perfeito, é um direito que ele tem. Não vai pro banco. Exato, mas aí você chega no jogo, tá o Lázaro no banco, mas então, se ele tá no banco, ele pode voltar a dirigir o time que ele comandava até 10 dias atrás. Mas aí bagunça é uma bagunça ainda, Pipeno. Você demite o cara. Daqui a pouco ele volta, depois de um jogo ele volta. Mas não leva o cara pro banco. Leva pro banco. Aí eu concordo, mas ele deu treino do dia, mas ele deu treino do dia que ele foi demitido. Ele foi demitido, saiu de lá, foi pra dar o treino. É verdade. Você tá demitido, vai dar o treino. Isso é inacreditável. O que seria mais mico pra vocês? Pra você, Mauro, o Lázaro assumir hoje ou o Danilo? Porque o Lázaro aí seria o mico dos micos. O cara sai. Um jogo depois ele é o técnico de novo? Eu acho que assim, o mico é você não colocar a beira do campo entre os profissionais disponíveis o mais qualificado para isso. O mais qualificado acho que era o Lázaro. Os interesses do Corinthians tem que ter em primeiro lugar. Se o Lázaro é o cara mais preparado, tem que ser ele. Ele não é funcionário do clube, ele não foi demitido, ele foi afastado do cargo. Ele ainda é empregado do clube. Vem cá, quem eu tenho aqui? Tem o Danilo, tem o Lázaro, tem um cara da portaria, tem um cara do cafezinho, tem o preparador físico. Quem pode assumir? Quem é o melhor aqui para tocar esse negócio aqui? É o Lázaro? Lázaro é você. Pronto. Acabou. Dirigiu o time, pô. Dirige o time, olha, cara. Dirigiu o time. Você é nosso funcionário ainda. Você entra sem moral nenhuma. Precisamos de você. O time já sabe que ele não aí o presidente, o diretor, você tem que ir lá no elenco e falar, pessoal, o Cuca não ficou, você sabe por quê, né? Então não foi opção nossa. O Lázaro foi afastado do cargo porque infelizmente não deu certo. Não deu certo. Não deu certo por quê? Por culpa de vocês, por culpa nossa, diretoria, por culpa dele, por culpa de todos nós. Então temos que tirar o Corinthians dessa situação. Vamos na casa do Palmeiras, é o grande rival, não podemos fazer feio lá, podemos perder esse jogo. Certo? Então o Lázaro vai assumir até que chegue outro técnico e vai continuar trabalhando com a gente, ele não foi demitido.
Talvez num outro momento da vida profissional dele ele possa. Cruz, né? Mauro. Exato. Fez então, vezes no São Paulo. E ele vai continuar sendo aqui o nosso auxiliar para uma emergência dessa. Então vocês vão colaborar e tal, babá. É isso. E chamar para ser responsabilidade. Essas horas, é o que eu falo, dirigente, presidente de clube, não tem que ficar em CT. Mas quando tem uma crise, ele tem que ir no CT. O CEO da empresa não fica conversando com todos os funcionários. Mas quando tem um problema grande, tem que chegar e botar a mão na massa, tem que falar com os caras. Vem cá, vamos resolver aqui, estamos numa crise. O presidente está lá em cima, o diretor de futebol, o vice-futebol. Esse é uma hora de alguém chamar a responsabilidade. Agora, qual o cara mais qualificado? Se o Lázaro era o mais qualificado, ele que tinha que assumir primeiro os interesses do Corinthians. O interesse do Corinthians é chegar no Allianz Parque e fazer a melhor exibição possível. Então fica ali o Lázaro na beira do campo, de repente vendo coisas que ele gostaria de mudar. Imagino eu que é possível que tenha acontecido. Não estou dizendo que aconteceu porque eu não estou na cabeça dele. E o Danilo na beira do campo pensando em outra coisa. Qual o sentido? Que é difícil realmente, porque se o Lázaro foi mandado embora é porque não acham ele o mais preparado. Ele não foi mandado embora, foi afastado. Ele continuou trabalhando no clube. E continuava no clube, inclusive, nessa semana em que o Cuca ficou lá. E veja. Ele, na verdade, foi colocado como um cara. Assim, eles não assumiram isso, mas foi uma experiência. Esquenta o banco, vamos ver se dá certo. Aí vamos ver se dá certo. Você fazer um Carille. Você é o novo Carille. Se der certo, você fez. Se não der, seu emprego está garantido aqui, você continua. Certamente ganhando mais, deve ter dado ali uma promoção e tal. E o rapaz fica no clube. Foi uma experiência. Na prática. Isso aí. Porque, olha, da mesma forma que o Corinthians tentou o novo Tite, enfim, o Flamengo sonhou com o novo Jesus, o Corinthians. Depois que deu certo uma vez na vida, uma experiência dessa aí com o Carille, o Corinthians já tentou com o Lázaro, o Corinthians vive tentando isso aí. Agora, a realidade também mostra o seguinte, que dos últimos 6 jogos, o Corinthians perdeu 4, ganhou do Remo e ganhou do Cruzeiro. O Corinthians perdeu pro Remo, pro Goiás, pro Palmeiras e pro Argentino Júnior. Então, a casa tá caindo. E os caras estão batendo cabeça se vai o Lázaro, se entra o Danilo, se traz o Horst. E assim, o tempo está passando e o time do Corinthians está piorando. O time do Corinthians que terminou o ano passado era um time, esse mesmo elenco, desse mesmo elenco técnico tirava um time que era mais competitivo que esse. Sabe o que eu percebo? O trabalho do Vitor Pereira, que eu mesmo aqui critiquei, acho que ficou bem aquém do que eu esperava ano passado, ele está ganhando ele está sendo lustrado. Ele está ganhando um brilho. Por conta desse Corinthians desse ano. Mas ele está brilhando pela ausência. Exato, porque a gente começa a olhar para isso que você acabou de falar, você olha para, era esse mesmo elenco. Pô, mas jogar é melhor, hein? É impressionante. Quarto no Brasil. Eu já falei para não ter mágoa no coração e trazer o Vitor Pereira de novo. Mas acharam que eu tava de gozação. Uma mágoa faz mal pro coração. Ele tá ganhando um bônus assim sem fazer nada, porque faz a comparação de fato, o time jogava melhor. E não era uma maravilha, hein? Longe de ser uma maravilha. Não. Longe de ser uma maravilha, mas é porque tá tão ruim. O jogo de hoje foi um horror, gente. Vamos combinar. Primeiro tempo era uma presa fascinante. Mas o Palmeiras eu acho que quis parar também, né? Porque o Palmeiras começou muito bem. Eu acho que os times. Agora eu vou segurar. Os times seguram mais a onda por conta da maratona de jogos. Você começa a pensar, não vou me matar nesse jogo. Não tem outro jogo no meio de semana. Não tem outro jogo na outra semana. O Palmeiras vai viajar para o Equador e vai ter um jogo duríssimo. Vamos considerar, olha. O jogo mais difícil do grupo do Corinthians, do Palmeiras? Eu acho que sim. Olha, de 2017 para cá, tirando argentinos e brasileiros, só o Barcelona de Guayaquil jogou semifinal de Libertadores. E 2 vezes. Sim. Jogou em 17, jogou em 21. E o Palmeiras perdeu o jogo lá na altitude já. O Palmeiras ele corre risco de pelo Barcelona em 2017. Ele corre risco de ficar em segundo na chave e pode pegar o adversário do Milão. Naquele ano eliminou o Palmeiras e Santos. E o Santos, venceu o Palmeiras e Santos, na verdade. E eliminou o Fluminense na temporada 21, quando chegou na semifinal. Então, não. E aliás, em 21, ele também estava no grupo do Santos, né? Sim. Mas você acha que desacelerou propositalmente? Pior ter jogador. Treinador, será que para isso estamos ganhando? Não, é mais do jogador mesmo. Eu acho que ele troca o time, ele mexe e fala, bom, esse cara eu vou dar uma descansada, porque ele vai jogar no próximo. É coisa de quem está também fazendo a gestão do calendário. Vai todo mundo fazer isso. O Fluminense fez metade do time só. É isso que tem que fazer. Os jogadores mais estratégicos, a exceção feita o André. Não, o Nino também jogou. Tomou um vareio hoje o Fluminense. Nossa. Então ele jogou com o time praticamente reserva, né? Então, tá preservando por causa do jogo do River. Mas isso aí, isso que vocês falaram sobre o Fluminense hoje, é um bom tema, porque o Fortaleza é um exemplo contrário. Isso. Ele aprendeu ano passado que ele ficou em último no primeiro turno, mesmo. Foi o terceiro no segundo turno, então agora ele faz o campeonato de verdade. E ele vai mostrar, por exemplo, Corinthians. O Corinthians vai brigar por vaga em Libertadores.
Será que o Corinthians tem mais time hoje? Vai chegar à frente do Fortaleza? Porque nós estamos falando de um Fortaleza que fez um segundo turno, em que ele foi o terceiro melhor. Isso. E ele começa agora com 7 pontos em 3 jogos. E ano passado começou e ficou um tempão na zona de rebaixamento. Ele tem condição de pegar vaga para Libertadores, sim. Então, quem tem... O Fortaleza é um pleiteante essa vaga. Quem tem mais chance, o Corinthians ou o Fortaleza hoje? Fortaleza. Então. Fortaleza, nesse momento, é melhor. Não, e é o próximo jogo do Corinthians. Então. É Corinthians e Fortaleza em Itaquera, pelo Brasileiro, depois do Independente Del Valle. Roger, dá um tempo, não vem não. Segura uma semana aí que tá feia a coisa, velho. Porque é complicado. Louco. Os próximos jogos do Corinthians são o Fortaleza em Itaquera e o Botafogo no estádio Newton Santos. São os próximos jogos do Corinthians. O Botafogo vem numa crescente. Se vencer o Flamengo amanhã vai até lá pro topo da tabela, passa inclusive os líderes atuais. Mas esse si também, eu vou dizer... Não, sim, Pipe, o que eu tô falando é que o Botafogo não faz uma má campanha. Não, vai ser jogo duro, concordo contigo. Então, não acho que vai ser jogo duro, não. O Flamengo... Não acho. O que, Flamengo e Botafogo? Não acho. Acho que o Flamengo vai ganhar tranquilo. Tô falando de verdade. Mas o Flávio... O Botafogo contra o São Paulo, ele ganhou o jogo... E o São Paulo não é nada. E ele ganhou do São Paulo sofrendo demais. Poderia ter perdido o jogo. Até o fator Libertadores, Flávio? No meio da semana. Então, enfim, o Flamengo também. Eu acho que o Flamengo... o jogo do Flamengo não foi jogo, né, pô? Não. O próximo que o Flamengo vai ter, né? Sim. Mas eu acho que o Flamengo passa fácil pelo Botafogo. Acho o Flamengo muito melhor que o Botafogo. Não, isso é muito melhor. O treinador agora é o São Paulo, agora vai tirar do time. Não acho que vai ser jogo difícil, não. Acho que o Flamengo ganha bem o jogo. Goleado, sei, 2-0, 3-1, alguma coisa. Tranquilo, né? Não acho que vai ser difícil o jogo. Não, em condições normais, eu acho que é tranquilo. Tira Palmeiras e Corinthians hoje. A superioridade, assim, pode até ser 2-1, mas uma superioridade indiscutível. Não, eu também acho o Flamengo favorito, até por isso eu apostei que o Vampeta, ele pediu um empate ainda. O Vampeta também. Ele ainda pediu, não, mas ele pediu um empate. Ele tem um empate ou a vitória do Botafogo. Eu apostava nessa. Agora, esse próximo jogo do Palmeiras, Mauro e Fausto, né, que é o Barcelona de Guayaquil, o Piperno já deixou claro que acha o jogo mais difícil do grupo. E o Palmeiras chega, né, depois de uma vitória no Clássico e nitidamente tirando o pé do acelerador nesse Clássico, na minha opinião, pelo que a gente viu do começo do jogo. Se o Palmeiras, eu acho que continuar naquela pegada, poderia ser mais, na minha opinião, até pelo que o Corinthians jogava até aqueles 30 minutos de primeiro tempo. É o jogo mais difícil do Palmeiras. E o Palmeiras deveria ter poupado até um pouco mais no jogo de hoje, por ter um Corinthians tão enfraquecido ou não? Tá certíssimo, o planejamento é ganhar tudo. Eu acho que não, porque assim, o Palmeiras trocou jogadores durante o jogo e tudo mais. Mas sobre o jogo mais difícil, não sei, tem o Cerro Porteño fora também, né? Você acha o Cerro... Eu acho que o jogar aqui o mais difícil. Pode ser um jogo difícil também, né? Eu acho que os dois jogos são fora de casa, devem ser difíceis, né? O Cerro já fez um jogo bom aqui, chegou a fazer 1-0, teve chance até de fazer 2-0, tomou a virada. O Palmeiras teve virar aquele jogo na marra. O jogo do Cerro, você vê, foi muito mais difícil do que o de hoje. Muito mais difícil. Muito mais. A diferença é brutal. O Cerro Porteño deu um trabalho danado pro Palmeiras. Ele teve que fazer força para virar, virou com bola aérea, pressão, na marra. Botando a bola para dentro do gol do jeito que dava. Hoje o Palmeiras venceu com tranquilidade. E vai jogar em casa, aí tem a torcida, aquela coisa toda. Deve ser um jogo difícil também, né? Como esse jogo em Guayaquil. Mas acho que ele conseguiu girar bem ali, ele tirou jogadores, poupou um ou outro, ele foi administrando. Não acho que vai ser problema nenhum, não. E o Palmeiras está numa situação que ele perdeu o primeiro jogo fora, mas já venceu, vai pontuar, vai se classificar. Não consigo imaginar que o Palmeiras vai se meter numa enrascada na Libertadores. O Corinthians já está na enrascada. Porque além da derrota em casa para o Argentino Júnior, e ser um grupo bem sinistro ali, perigoso para o Corinthians, o futebol é ruim. Essa é a questão. O Palmeiras consegue jogar melhor e ser competitivo. O Corinthians joga mal e não é tão competitivo. Então esse é o problema, essa é a equação. Por isso a situação do Corinthians é muito, muito preocupante, independentemente de quem venha a ser o técnico já no meio de semana e nos jogos seguintes.